Atenção. Se eu não assisto às 7, eu assisto às 9. Às 11 horas é maior audiência. É horário mais alto, não tem concorrência. Eu assisto sempre à noite. São nossos entrevistados de hoje no estúdio, o editor-chefe do jornal Bom Dia, Tiago Roque, e o gerente comercial Marcelo Bartolomeu Silva. O professor Duda Trevisani conversa agora com os nossos convidados. Você pode interagir com a TV Por Dentro. Duda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Duda. Obrigado por nos receber aqui. É um prazer. Estamos aqui mostrando uma das forças vivas da cidade hoje, que é o jornal Bom Dia, né? Que já está há 6 anos em Bauru, né? Mas Há 6 anos, desde novembro de 2005. fez 6 anos agora em novembro. E eu estou gostando. Você que está no comercial, essa ofensiva que vocês deram de botar pessoas nas esquinas divulgando o jornal, vendendo o jornal, foi só em Bauru ou foi em todos os lugares que tem um Bom Dia? Essa foi uma decisão de rede. rede. Isso. Qual a intenção disso? É aproximar o jornal do nosso leitor. Era uma coisa comum antigamente, né? Tinha o cara do extra, aquele cara que ficava extra, notícia e tal. E aí a gente resgatou isso. Né? E uma coisa que nos surpreendeu muito. Para ter uma ideia, hoje a gente não consegue mais tirar isso. Porque nas praças onde isso foi implantado, nós somos hoje líderes absolutos de venda avulsa. Em Bauru, por exemplo, de segunda a sábado, nós somos o jornal mais vendido nas ruas de Bauru. Mas não só por conta do gazeteiro, por uma série de ações que a gente desenvolveu, o gazeteiro é a principal ferramenta, inclusive ele nos deu um aporte maior de venda em banca também. Aumentou a venda Aumentou, em banca? Nós aumentamos, crescemos em banca, aumentou a procura do jornal na banca por conta da ação no gazeteiro. Quais são as cidades que têm o Bom Dia, Marcelo? Jundiaí, Rio Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Bauru. Nós temos no ABCD, nós temos afiliadas em São José dos Campos, o Tiago me ajuda se eu esquecer. Taubaté, Marília e Itatiba. Jaú não abriu ainda? Jaú nós estamos em processo agora recente de abertura lá de um afiliado, né? Estamos fazendo alguns ajustes lá com ele lá para que o jornal também tenha um crescimento adequado lá. Vamos conversar com o editor-chefe. Ele que manda no jornal, né? Eu nunca consegui ser chefe, entendeu, né? Tiago, qual que é a linha editorial do Bom Dia? O que quando fazem aquelas reuniões, né, que fala, Tiago, isso é prioridade nossa. O que é? Bom, no Bom Dia a prioridade é sempre o leitor, né? Tá no nosso slogan e tá também na nossa linha editorial. O jornal, ele é prestador de serviço para o leitor, ele quer servir a população de Bauru. Então o jornal se pauta muito por essa questão de prestação de serviço, procura trazer matérias de interesse da maior parte da população, né? Então a gente trabalha sempre pensando no leitor, ele é o foco de todo o trabalho jornalístico. Não tem compromisso com grupo nenhum? Não, o jornal é independente nesse sentido e faz questão de se manter assim. A gente acredita que só dessa forma é que a gente vai poder prestar um serviço isento e de qualidade para o leitor, né? É um compromisso com a notícia. Exatamente. Né, o jornal, ele precisa ser útil para as pessoas. O leitor, quando pega o jornal, ele precisa olhar o jornal e achar que esse jornal é útil para ele, né? Então, se você tem série de compromissos de um lado ou de outro, ele acaba não sendo um jornal útil para todos os leitores. Então é isso que a gente busca, que o jornal ele seja útil para o leitor, que ele preste um serviço para a população de Bauru. Assim. No aspecto comercial, Marcelo, o jornal tem conseguido uma fatia maior? Temos. Porque a gente sabe que hoje a imprensa, a mídia escrita, ela sofre uma concorrência tremenda, quer das televisões, quer da internet. Você vê, grandes jornais no mundo fecharam. Jornal de 100 anos, 120 anos, não é isso? E eu até admiro o dinamismo do Ávila aí de investir dinheiro em jornal. Aí. Praticamente hoje, você dá uma olhadinha, pelo menos na América do Sul, não tem ninguém investindo como o Ávila tá em jornal. Você sente um retorno ou, na realidade, ele satisfaz a outros interesses do grupo também? Não, de forma alguma.
se tem uma coisa que a nossa diretoria nos pede, nos exige e cobra, é que a gente tem que seguir duas linhas no jornal, professor. Primeiro, nós temos que ser, quando elogiamos alguma coisa, nós elogiamos com sinceridade. E quando criticamos, a crítica construtiva. Esse é o papel do jornal. Quando você consegue esses dois pontos, você acaba tendo uma coisa importante que chama-se independência. E a independência desperta o interesse do leitor para o nosso produto. Nós temos um formato muito diferente do jornal tradicional, até na questão da notícia, por conta do tempo que a maioria das pessoas hoje tem para dispensar para uma leitura de jornal, porque jornal muito grande, muito complicado, é difícil hoje. A notícia tem que ser rápida, você não precisa escrever uma página inteira para falar de uma notícia, né? Temos que ser mais objetivo, e isso está refletindo muito no comercial com algumas ações que a gente está fazendo. A cada dia que passa, eu posso falar nos últimos 2 meses de quando eu assumi a gerência comercial do jornal aqui em Bauru, a gente tem crescido em publicidade dentro do jornal, né? E nós temos outros projetos também da rede, mas o jornal é o nosso prato principal. E isso tem nos dado muita força para que... E na mídia local, empresários de Bauru, ou mais, como ele pega em várias cidades, vem mais propaganda da mídia estadual? Atualmente, 90% dos nossos anúncios são de Bauru e região. Verdade? Sim. O nacional ele representa 10% do que a gente publica hoje. Tá? A gente está com algumas ações e isso nos deu, está nos dando uma visibilidade maior das agências, das grandes agências, para que esse investimento venha para dentro do Bom Dia também. Você sabe que isso é importante. É importante que você tenha bastante clientes que não gasta muito no jornal. Cada um gasta um pouco. Porque na hora que você tem 1 ou 2 clientes que decide a receita do jornal, você fica na mão. Você está sempre sujeito a chuvas e trovoadas. Exatamente. Né? A ter atritos, a ter... Né? É complicado, é uma relação complicada, porque muitas vezes o grande anunciante ele acha que ele pode mandar no jornal. Com a gente não funciona assim. O jornal dá um trabalho, né, Tiago? Isso que você tem que entender. O jornal, todo dia você vai fazer ele. Você levanta às 9 horas da manhã, você não tem ideia como vai ser o jornal do outro dia. Nem quem vai anunciar, nem quais são as notícias, né? A televisão é dinâmica, você traz o cara aqui e faz o cara falar. Agora vocês vão ter que elaborar isso, escrever isso sem erros. O trabalho que dá um jornal, só quem militou aí. Eu respeito muito vocês, Jornal da Cidade e outros jornais, porque realmente é uma responsabilidade muito grande. Eu não me recordo se é um dos mesquitas que são acionistas lá do Estadão, né? Um deles dizia muito tempo atrás, quando terminava de fechar o jornal, falava, mais uma batalha perdida, né? Porque amanhã começa tudo de novo, assim, né? Então você tem lá tantas páginas de novo para preencher e tal. Mas é um desafio bacana. É importante para a cidade, né? Ter veículos de comunicação, veículos de divulgação. Que hora que você vai dormir? Meia-noite, meia-noite e pouco? Por aí, assim, depende do dia, tem dia que mais tarde, assim, acorda cedo também, você acorda já conferindo as notícias do dia. A manchete de primeira página é a última que faz? Varia muito conforme o planejamento do jornal, assim. Mas vocês têm um mancheteiro que ele está sempre em busca, quem que é o responsável mais? É um grupo lá, o grupo dos editores, mais os editores. Eles buscam sempre manchetes. O jornal, o Bom Dia, ele se pauta muito por essa questão de ser diferente, né? Trazer o tradicionalismo, esse tipo de coisa, não é muito a nossa praia, assim. A ideia do jornal é ser diferente e trazer a informação de uma maneira diferente, né? Provocativa, às vezes, né? Fazer essa interação mesmo com o leitor, né? Então, é um desafio legal. Você não precisa ter só a matéria, né? Para colocar, eu já tenho a matéria que eu vou dar como minha principal matéria no dia seguinte. Tá, mas como eu vou trazer essa matéria para o leitor? Então, ter a matéria é só o começo do desafio, né? Agora eu sei como eu vou trazer. Como que eu vou colocar isso na capa do jornal? Que é quando os gazeteiros vão lá vender, quando depois a equipe do Marcelo vai lá também para comercializar isso aqui, né? É um desafio diário e constante, assim, também. Assim. E é bem legal. Mas a coisa é muito dinâmica. É aí que, às vezes, o jornal perdeu
um pouco de agilidade para a TV, né? Eu nunca esqueço quando a primeira pulverização contra o Aedes aegypti em Bauru, quem fez foi o Iso Filho, né? E eu saí daquela noite do jornal, eu saí às 11 horas e ajudei o Márcio ABC fechar a manchete, né? Então o Márcio botou uma manchete enorme assim, Guerra ao Aedes aegypti, né? Eu gostei da manchete, boa Márcio, tá, não sei o que, fui dormir. Quando cheguei em casa, quando foi meia-noite e meia, os Estados Unidos começou a bombardear a primeira guerra do Golfo, né? E, quer dizer, a manchete teria que ser guerra no Golfo, né? Entendeu? E por azar, bem naquela noite, foi que passou, ficou todo mundo até a noite inteira assistindo aquele bombardeio da CNN, né? Entendeu, né? Você vê como é que é. E o jornal tem que suprir isso, sendo a notícia mais bem elaborada, né? Exatamente. E tem que ter precisão. Às vezes a pressa de você vir para a TV e falar uma coisa não tem a profundeza que tem um artigo bem elaborado no jornal. E hoje o jornal, como você até mesmo disse, ele tem concorrências, assim, né? Ele tem a TV, ele tem a internet, né? Então o jornal ele precisa se reinventar. Ele não pode acreditar que ele vai dar uma manchete que já está assim, desde as 2 da tarde nos principais sites do país, que ele vai dar essa manchete do mesmo jeito, né? Mas a internet, às vezes como mídia, no caso do Marcelo, ela é muito dispersa. Onde o cara vai buscar na internet? E agora, por isso que até a televisão hoje, ela é mais fácil de ter anunciantes do que o jornal, né? Porque pelo menos está localizada ali, naqueles horários, e o cliente quer ver isso. Agora na internet, realmente o mundo inteiro vê a internet hoje. Mas não tem uma maneira de você transformar aquilo numa mídia poderosa em termos de recurso, né, Marcelo? Nós fizemos o relançamento do portal da rede agora, questão de 1 mês e meio. Nós mudamos o nosso portal, né? O telespectador que clicar lá no www.redebomdia.com.br, ele vai ver que nós estamos com uma cara totalmente nova. E nós estamos muito focados também nesse tipo de veículo. Por isso a gente sabe que a gente tem o público que lê o jornal, ele compra esse jornal de papel aqui, gosta desse produto, e nós temos também o público que compra, que vê notícia pela internet, né? Então a gente está bem atento com relação a isso, prestamos muita atenção nisso e estamos trabalhando forte. Mas o faturamento tem que ser aqui, né? O faturamento sai daqui. Não, sai daqui. Tem que ser uma mescla, na verdade. Claro. Hoje em dia você não pode pensar uma empresa mais que só fatura em um determinado. Nós temos que ter mas eu acho que um pouco. O jornal melhorou bastante, viu? Eu sou. Obrigado, professor. A minha geração lê 3 jornais por dia, no mínimo, a minha, né? O problema são as gerações mais jovens, que vocês têm que ter aquela preocupação de conquistar, né? É por isso que é o dinamismo do Bom Dia. Esse projeto de notícias curtas, de matérias visualmente mais atrativas. Vocês sabem entrar bem dentro de escola, vocês entram com inteligência. Justamente por isso. O jornal também tem a missão de formar público leitor, né? É importantíssimo isso, uma geração que leia jornal, que acompanhe as notícias da sua cidade, né? Que saibam o que está acontecendo na prefeitura, na Câmara de Vereadores, no trânsito. Isso é fundamental para exercício de cidadania mesmo, assim, né? Então o jornal tem essa preocupação também. E que responsabilidade. Saiu no jornal, saiu na imprensa escrita, ninguém apaga mais. Mais que você tenta corrigir. Eu vou até contar uma história que aconteceu aqui em Bauru. Só não vou citar quem fez e que jornal que foi. Há 4, 5 anos atrás, uma pessoa que era tituleiro, era comum, só sensacionalismo. A história dele em Bauru, vocês devem até imaginar quem é, mas eu não vou citar. Ele me dá, num jornal que ele tinha aí, um jornal de bairro, ele me dá uma manchete. Manchete lá. Separada a sociedade Duda e Zé Luiz. Eu lembro disso. Você lembra disso? Você acredita que se você entrar no Google hoje, até hoje está no Google isso?
É brincadeira, né? Poderia ter processado o cara, você entendeu, né? Não, mas a história acabou mostrando, o tempo mostrou que aquilo era besteira. O outro dia mostrou, não foi nem o tempo. Mas até hoje, você entrar no Google, entra Duda Trevisani no Google, tá lá, dá uma corridinha lá, separou a sociedade do Zé Luiz. Eu lembro disso. Você lembra disso? Lembro. É um absurdo, uma irresponsabilidade que... Ó, vamos ver aqui, já tem umas perguntinhas aqui, ó. A dele não podia faltar, ele adora jornal, né? O Pedro Valentim. Esse é o famoso Pedrinho. Grande Pedro. Aqui na América do Sul e no Brasil não é diferente. Embora com a mídia digital, como as redes sociais, o jornal impresso ele continua com as mesmas tiragens, em muitos casos até aumentando. Qual é a análise de vocês sobre esta constatação? Eu acredito o seguinte, como quando também inventaram a TV e disseram que o rádio ia acabar, né? Quando veio a internet e disseram que a TV ia acabar, na verdade assim, só acabam os veículos que não se reinventam, né? Acredito que é importante, assim que surge uma competição como da internet, que ela trabalha mais com o factual, aconteceu alguma coisa na internet, já está lá, acho que o jornal precisa se reinventar, ou trazer algo mais interpretativo, ou abranger mais coisas, ou se aprofundar mais no assunto. O jornal precisa se reinventar. E acho que quando os jornais se reinventam, é aí que a tiragem não cai. Segura. Mas embora eu não estou falando do Bom Dia, eu gosto de ler o Bom Dia, gosto das coisas do Bom Dia, e acho que eles estão sempre preocupados com a política local. Mas não é verdade isso, viu, Pedro? Os jornais no mundo inteiro diminuíram a tiragem. Né? Não vou nem falar, não estou falando de Bauru e nem do Jornal da Cidade, pelo amor de Deus. Só para você ter uma ideia, eu me lembro quando a Folha atingiu 1 milhão de exemplares por dia. A Folha atinge 1 milhão. Depois a Folha, eu me lembro quando a Folha chegou em 1,5 milhão de exemplares. A Folha hoje tem 300 mil exemplares. A tiragem da Folha. A Folha hoje tem 1/5 da tiragem que tinha. Né? E eu leio a Folha e vou morrer lendo a Folha, adoro a Folha. Mas a tiragem da Folha hoje é 1/5. Quer dizer, isso aconteceu. Então, nem vou fazer essa pergunta para eles. Acho que o Bom Dia está ocupando espaço. E ocupar espaço em Bauru não é brincadeira, porque vocês têm um concorrente que é de uma competência excepcional, que é o Jornal da Cidade, né, Tiago? Exato. O mais bacana de tudo isso é que em Bauru existe espaço para ter 2 jornais, né? Claro. Você tem um público de, se eu não me engano, 350 mil habitantes na cidade aí, né? E dá muito bem para dividir esse público aí em 2, 3, até mais jornais, assim, né? O Bom Dia ele veio para achar o seu espaço, né? Essa concorrência que dizem que existe assim, é uma concorrência saudável de você querer dar a matéria melhor, né? Esse tipo de coisa, de dar a primeira matéria, aquela questão do furo, esse tipo de coisa. Mas o Bom Dia, ele tem um público, que é o seu leitor, e ele quer formar um público leitor, né? É um jornal que dialoga com modernidade, esse tipo de coisa, quer formar esse público. E tem espaço para isso, né? O Reginaldo da Vila São Paulo pergunta: boa tarde ao professor e aos convidados. Marcelo, por que a imprensa de Bauru como um todo não tem a coragem de perguntar aos políticos aquilo que o povo precisa saber? Você concorda que a imprensa puxa o saco dos políticos? Eu discordo. Qual que é o nome dele? É o Reginaldo. Reginaldo, obrigado pela pergunta. Essa pergunta tua é muito legal porque é uma pergunta que a gente gosta muito de responder. Primeiro que o Bom Dia, ele é um jornal muito crítico. É aquilo que eu disse aqui. Nós não ajudamos e nem prejudicamos ninguém. Nós fazemos um jornal para a cidade e nós não queremos uma cidade para o jornal. São 2 coisas totalmente diferentes. Costumeiramente, se você lê o Bom Dia, você vai ver que a gente critica quando precisa criticar e elogiamos quando o elogio é válido. E quando criticamos, a crítica é sempre construtiva. Porque a crítica ela não pode ser leviana, isso te tira totalmente a independência e a credibilidade. Então, talvez esteja falando especificamente de algum produto ou de algum outro veículo, mas no Bom Dia isso não acontece. A gente tem muito problema, muita reclamação de político dentro do jornal, porque às vezes a gente fala alguma coisa que eles acabam não concordando, né, Tiago? Exatamente. A isenção política ela existe mesmo da parte do Bom Dia, e a gente se acha que tem que
se alguma coisa que faltou no trabalho do vereador, do prefeito, do secretário, e faltou principalmente em relação ao público, ao povo, né, que é o dinheiro do povo que é gasto nisso, né, o Bom Dia sempre está em cima, assim, sem meias palavras, assim. A Ana Clara, do Jardim América. Diariamente vejo jovens vendendo o jornal Bom Dia nos principais pontos de Bauru. Como circulo pela Avenida Comendador José da Silva Marta, sempre sou abordada por esses jovens. Eles trabalham para o grupo do jornal ou é uma empresa terceirizada? Parabéns, porque vocês dão uma oportunidade para que eles tenham emprego. Veja bem, todo gazeteiro do Bom Dia, que é o nosso colaborador de rua, ele para nós ele é um dos principais colaboradores do jornal. Não dá para terceirizar esse tipo de serviço. Nós contratamos, registramos, eles têm todos os benefícios, mas não por uma questão de legislação de CLT, mas por uma questão de identidade. O funcionário, ele tem que ser, para nós, ele tem que ter uma identidade com o jornal, eles têm que se sentir da casa. Quando você terceiriza, no nosso caso, especificamente para esse trabalho, são funcionários do Bom Dia. O custo é altíssimo para o jornal, essa ação. A gente não tira, não abre mão dela, porque o sucesso ele é evidente e a gente agradece aí a receptividade que o bauruense tem com essa nossa empreitada, e a gente fica muito feliz com isso. O Rafael, do Meridota. Aos jornalistas, eu entendo que no caso Sandro Fernandes, o jornal publicando a primeira página sensacionalista como foi, estava condenando-o por antecipação. Porém, acredito que deveriam ter tomado um pouco mais de cautela. Em relação ao caso, né, a gente teve muita cautela, advogar em causa própria, né, eu acho que a gente teve bastante cautela na apuração dos fatos, esse tipo de coisa. E sempre ouvimos o outro lado, sempre estamos conversando com a defesa, sempre tentando falar com o Sandro. Ele falou só com a gente na época, né? Teve uma época, ele falou rapidamente, né, 5 minutos que a gente ficou tanto insistir de ligar para o Sandro, ele acabou falando rapidinho com a gente na época e tal. Mas eu não acredito que o jornal condene ou julgue alguém, assim. Eu acho que a parte da cobertura do Bom Dia, ela tem essa parte de ser visualmente mais forte, né, de dedicar boa parte da capa para o assunto. Então, às vezes, as pessoas acreditam que o jornal está tomando partido. O jornal não toma partido disso, até porque a gente não tem interesse algum em condenar ou absolver alguém, assim, né. O fato existiu, acompanhando com polícia, com depoimentos, pegando tudo o que aconteceu com os advogados, ouvindo acusação e defesa, e aí o jornal fez as matérias. Eu acredito que não houve assim um julgamento do jornal. E a gente deu capas tanto do acontecimento, que é uma notícia triste, né, a questão da pedofilia e tal, como também demos capas de que o Sandro estava sofrendo massacre nas redes sociais, esse tipo de coisa. Inclusive com frase dele, né, já estão me condenando. Então o jornal ele abre espaço para todos os lados para poder ouvir e publicar a matéria, assim. É um assunto, eu não vou nem entrar no mérito. Eu tenho umas restrições também, tanto da maneira como o Jornal da Cidade fez, como com a maneira que o Bom Dia fez, entendeu? Porque é um assunto extremamente grave, né? Então, é realmente difícil de entrar no mérito. O Zigomar Caetano, da Vila São Paulo. Boa tarde a todos. O IBGE divulgou hoje o PIB dos municípios em 2009. Bauru passou de 6 bilhões para 6 bilhões e 800. Acredito que esse resultado vai ser bastante comemorado, principalmente amanhã, quando os meios de comunicação divulgarem esse resultado. O que vocês acham disso? Eu acho que isso é uma vitória para Bauru, principalmente se você considerar que 64% do PIB do estado de São Paulo está na megalópole São Paulo, Campinas, Sorocaba... Ribeirão? Não, Ribeirão ainda não. É uma megalópole que eles fizeram lá, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Jundiaí e Vale do Paraíba. 64% do PIB está aí.
O que sobra para as outras reuniões, para as outras regiões? 36%. Se Bauru consegue crescer... Não tem? Porque é a região de megalópole, é aquele... Não, imagina, pelo contrário. Ele é uma região ali que estão mais próximos, né? E eles dividem o estado agora por proximidade. Só perde de Campinas, só de Bauru. É geográfico, Ribeirão está um pouco mais afastado. A megalópole que eles falam é geográfico ali. E aí o que ocorre? Se Bauru teve um crescimento desse tamanho, acho que é, se não me engano, acima de 10%, é isso? Acima de 10%. Né? Eu acho que a gente está caminhando que é um de alguma forma. É um país que não tem muito inflação, grande. 10%, pelo amor de Deus. É um número grande. Né? A gente precisa pensar muito em região, né? E não podemos ficar falando só de Bauru, é Bauru e região. Então, essa região nossa precisa desenvolver para que esse resultado continue aparecendo. Isso para a gente ficar muito feliz com esse resultado e provavelmente a gente vai... Sim, não, a gente já está com o estudo lá, desde ontem. Vamos analisar, vamos ver. Ó, Tiago, essa é para você, ó. Ui. O doutor Natanael quem fala. Hoje na Rádio 94 FM, o vereador Marcelo Borges comparou o vereador Mantovani a uma espécie de câncer. Político é assim, quem não concorda com ele é câncer, lepra, quem é aliado é vitamina C, vitamina E. Marcelo, para com besteira. Que deveria ser extirpado. Claro, eu acho que o PSDB tem que mandar embora o Fabiano mesmo. Se não reza na cartilha do partido, tem que fazer, mas por isso não vai chamar ele de câncer, né, Marcelo? E tirou a liderança dele do partido. Na Câmara, esse conceito de câncer não é tão... o Natanael vai falar o que eu falei, desculpa, Natanael. Não é tão grave para ser levado ao público? É uma comparação assim... exagerada, né? Extremamente infeliz. Exagerada, muito forte. Exagerada. Eu acho que às vezes as coisas são mais na emoção do que na razão, né, professor? E aí a gente acaba vendo esse tipo de... E político tem muito disso, né? É muito passional. Político, né? É assim, você que está como editor-chefe, a história é assim, ó. Aqui em Bauru, pelo menos era assim, né, na nossa época de mídia escrita. Aqui na TV é muito mais fácil fazer jornalismo. Eu trago o cara e ponho ele aqui e faço uma pergunta para ele que responda para o telespectador. Se ele falar besteira, não sou eu que estou julgando. Eu só faço ele falar, só isso, né? Quanto mais besteira ele falar, mais ibope ele dá para a TV prever. E eu não preciso falar. A Bauru é assim. Você se prepara para isso, viu, Tiago? A hora que você fala de um político, os negros falam, o Bom Dia está puxando o saco do... Quem fala é os próprios políticos. Né? A hora que você fala do cara, você está falando porque ele é notícia. Você está entendendo? Agora, se criticar alguém, que mesmo com que você falou com sinceridade, a facção política é muita paixão em política. E Bauru ainda é uma cidade muito pequena para a gente conseguir, na verdadeira acepção do termo, fazer um jornalismo escrito totalmente imparcial, viu, Tiago? Você vai sofrer, você vai ver só. A gente tem até no jornal... Eu conheço sua cabecinha, sei que você é um cara muito preocupado com isso, entendeu, né? A gente no jornal tem uma coluna, inclusive, que o Bruno Mestrinelli assina. O Bruno vai bem com a coluna, eu gosto do Bruno. Coluna Bastidores. E o Bruno trabalha muito com essas trocas de farpas dos políticos, com os bastidores e tal, que é uma coisa que chama muito a atenção mesmo, né? É uma coisa que a política aqui local vive muito disso também, né? E o jornal tem que saber filtrar também, né? Tem certas coisas, tem que saber filtrar, tem que não entrar na onda. E principalmente, avaliar o trabalho do vereador, no caso que a gente está falando dos vereadores, o trabalho do vereador para com a população. É isso que é importante. O vereador pode xingar um, pode xingar o outro, pode brigar com um, brigar com o outro, mas o que ele está fazendo para a população? É isso que importa para o jornal. E não somos nós que traçamos o caminho deles, são eles, né? Exatamente. São eles, são cara... A gente da TV, a gente sabe que tem vereador, na hora que você traz, todo mundo troca de canal. Mas a gente tem que trazer, né? Aí tem um que dá ibope, tem um que não dá ibope. A imprensa escrita também sabe. Tem uns provérbios antigos que falam assim, ninguém chuta cachorro morto, não é isso? Mas é uma grande verdade. Ele vai fazer um jornal para ninguém ler? Eu vou fazer uma entrevista para ninguém ver? E tem cara que você trouxer, ele
Pelo amor de Deus, ele bloqueia a notícia, né? Mas a gente não deixa isso acontecer no Bom Dia, não, professor. Mas acaba acontecendo. A gente tenta, mas... Quem que é esse daqui? Nunca mandou. Eduardo Ortigosa. Boa tarde, professor Duda e convidado. Sou um leitor diário de jornais e recorro sempre às edições digitais. Eu gosto de ler jornal, viu, Ortigosa? Sinceramente. Eu uso a internet para tudo, mas para ler jornal, eu gosto do jornal na mão. Há um leitor diário, ele prefere digital. Há possibilidade do Bom Dia colocar também o jornal em edição digital? Qual é o impresso? Nós temos isso já. Então não há como já está, né, no nosso portal a edição impressa do Bom Dia. Vamos falar para o telespectador. Sim. Pode falar, Tiago. Não, no próprio portal, né, no redebomdia.com.br, a pessoa vai encontrar Como é que é? redebomdia.com.br. Tá a edição inteirinha. Tá a edição lá, tem uma parte que chama edição impressa, ele escolhe a praça do Bom Dia que ele queira ler, no caso ele vai escolher Bauru, né, que é daqui de Bauru, e vai ter lá o jornal todo para ele ler. Ah, que beleza. Vocês não divulgaram muito isso daí, divulgaram? Olha, faz um tempinho já que tem isso, desde a antiga reformulação do site, a gente já tem a edição impressa lá. O site do Bom Dia é muito frequentado, nós temos acima de 2,5 milhões de acessos mês. Então um belo acesso. Ele é bem frequentado, sim, mas o telespectador ele pode entrar lá e ele vai ter o acesso. Então, Ortigosa, o que você está pedindo já tem. Já temos. Mas eu gosto disso aqui, ó, de chegar... Eu também. Entendeu, né? Fazer isso tomando café da manhã é muito bom. Não tenha dúvida. Você já sabe. Eu tenho até uma ordem, eu leio 3 jornais todos os dias. Claro que os 2 de Bauru estão entre esses 3. E quando sobra tempo, ainda eu leio um quarto jornal, leio alguma coisa num quarto jornal. Claro que não leio inteiro, mas tem as colunas que eu procuro. O que você acha que é mais lido no Bom Dia hoje? No Bom Dia? Na opinião do editor. Que responsabilidade. Os outros vão te cortar o pescoço. Eu vou voltar para a redação hoje e vou apanhar assim, do setor que eu não falar. Assim. Mas eu acho que o legal do Bom Dia é que ele é um jornal que ele agrada bastante um público bem diversificado. Por exemplo, a nossa cobertura esportiva, tanto a local quanto a nacional, assim, eu acho muito forte, muito boa. Muito boa. Muito boa. Então eu sei que dá muita leitura, assim. Por outro lado, quando a gente tem matérias assim que falam de família, esse tipo de coisa, chegam muitas cartas e e-mails pra gente, né? Essa sessão Almanac que você está folheando aí também é uma sessão bem lida, bem elogiada nos últimos tempos. Acho que ele tem várias entradas, assim, atrai bastante gente. Fica difícil. Eu vou ficar em cima do muro dessa vez, professor. Não vou dizer qual que é a mais lida, assim, tal. Mas acho que ele tem... o legal é que tem muita coisa legal para ler, assim, e o pessoal acaba escolhendo, assim, tal. Tiago amarelou. Tiago amarelou. Por aí. O Beto do Parquinho. Olá, professor. Não posso concordar com o senhor quando diz que o mundo inteiro vê internet. Vamos ver por quê. Se isso fosse verdade... Hoje não leríamos que em entrevista do ministro Ricardo Lewandowski dizer que os processos do mensalão podem prescrever. O ministro Joaquim Barbosa, que é o relator até agora, não apresentou denúncia. Ou seja, isso significa que 60 milhões de brasileiros não sabiam que o aloprado Lula conseguiu corromper até o Supremo. Beto do Parquinho. Quando a gente fala o mundo inteiro, é uma força de expressão, né? Exatamente. Né, Beto? É uma força de expressão. E tem gente que lê, mas não capicha também, entendeu? Né? E a internet, mas o mundo inteiro vê internet hoje. Por isso que até eu ainda disse isso. Eu falei, a mídia na internet ela é perigosa, porque ela é muito ampla. Quer dizer, aonde eu vou anunciar na internet? Aonde eu vou pôr o meu produto na internet? Não é fácil, não. O cara tem que investir em coisas palpáveis, mas concordo com você. O Beto é meu correspondente, nós trocamos e-mail todo dia. Ah, é? Muito inteligente. O Beto chama Fátimo, olha que nome. Fátimo. E o Beto vem... Silva. Fátimo Alberto Silva. É o Silva. famoso Beto do Parquinho. Né? Lá do Vista Alegre? Ele é muito... Conhece ele, né? Ele é muito inteligente e é uma referência política em Bauru. E ele está sempre batendo nessa tecla de corrupção em Brasília. Crítico, né? É uma vergonha, é realmente uma vergonha, né?
Mas também, o que adiantava esses 60 milhões saber também? O Brasil tem uma impassividade com a corrupção que você, como editor, que dá nojo, né? É assustador, assim, né? Eu acho que é um dos principais, se não for o principal problema do país, assim, né? Essa corrupção aberta, assim, e E ninguém faz nada. Essa imoralidade de ninguém fazer nada, Você achar viu que a tá tudo passeata bem, da então. corrupção, diz que tinha 2.500 pessoas. Mas o título do Corinthians devia ter uns 3 milhões, mais ou menos. Ah, passeata gay, claro, uma causa que estão defendendo uma causa, uma ideia. Mas tinha 2 milhões de pessoas. Qualquer pastor evangélico aí leva no estádio de futebol 200, 300 mil pessoas, entendeu, né? E aqui a corrupção tinha 2.500 pessoas. O mundo dá risada com isso daí. Sabe que o mundo dá risada. a impressão que a gente tem é que a maioria dos brasileiros, lógico, a gente pode generalizar, mas entrou num descrédito tão grande que acabou deixando para lá. Não, deixa, é assim mesmo, eles roubam mesmo, não vai ter jeito e tal. Temos que tomar as cuidado com gerações isso. que vão vir aí, a gente que está em educação, viu, Tiago, está sempre tendo aquela sensação que a gente está formando a molecada que vai mudar o país. A única vantagem do educador é essa, viu? Eu vi a história dos giz quebrados seus lá, entendeu, né? Mas é uma grande verdade. O educador, ele está sempre achando que ele vai... Está vindo uma geração melhor. E porque vende esperança e é isso aí. Mas é triste. Ixi, já está 50 minutos já, o papo fica bom. Poxa vida. Passa rápido. Ó. O Pedro Valentim já falou. Duda, fala pro Beto do Parquinho que aqui em Bauru o escândalo do hospital de base está prescrevendo também. Acho que não. Será que está desprescrevendo? Nós estamos sempre dando essa matéria. Até, a gente acompanha muito de recentemente perto a gente isso. voltou com esse assunto, né? De que estava tudo parado, as investigações tinham andado pouco, né? Mas a gente está sempre em cima, né? Esse tipo de coisa a gente não pode deixar esquecer, né? Esses absurdos que acontecem assim. O jornal tem por missão não deixar a população escrever. Mas o Pedro falou aqui, eu conheço meu telespectador. Viu, Beto? O Pedro é apaixonado pelo Lula. Viu? O Pedro é apaixonado pelo Lula também. Como você falou de corrupção usando o nome do Lula, ele já lembrou. Ele já quis levar. Bom, infelizmente, Marcelo, o que você quer falar mais? Eu queria dar 2 recadinhos, professor, se o senhor permitir. Claro. Nós estamos com o projeto Bauru Mais Saúde na Getúlio todos os domingos. É verdade. E em parceria com o caríssimo Alceu lá da 94, o pessoal da 94. E a 3ª edição agora domingo, dia 18, né, Tiago? Exato. E o que a gente tem lá nesse espaço? Nós temos uma academia de ginástica dando aula de aeróbica, temos uma clínica dando avaliação médica, temos avaliação física, espaço para as crianças, enfim. É para deixar aquele ambiente aos domingos de manhã, onde a avenida fica fechada, um pouco mais alegre. Prestar algum tipo de serviço para o bauruense e ficar mais próximo do nosso público. Muito bom. Né? E queria falar também que a gente está muito contente pelo prêmio que a gente ganhou de Jornal Regional do Ano, que foi votado pela Academia Brasileira de Marketing, né, Tiago? Agora são 500 profissionais das sempre principais... É bom ser lembrado, Isso é sinal de que o jornal está crescendo, de que a gente está fazendo um trabalho ocupando espaço. muito bom e vamos lá. O bauruense pode contar com o jornal essa sempre. Parceria com a 94, eu vou puxar o saco da 94. Agora eu falando como empresário, sem menosprezar nenhuma mídia de Bauru. A melhor mídia de Bauru, eu devia contar isso com meus concorrentes que estão ouvindo e vão usar. É a 94. A 94 é vencedora do Top of Mind desse ano. Que retorno tem a 94 com o poder de mídia, viu? São 2 mídias importantes que a gente tem em Bauru. A 94, que não são inscritas, a 94 e a TV Prevê. A gente vê isso aonde? Quando a gente faz uma pesquisa como a gente fez a Top of Mind. Está na cabeça do bauruense. Mas eu não ia falar da TV Prevê, porque por acaso eu trabalho aqui, né? Mas eu posso falar porque eu não trabalho e vocês mais uma vez estão lembrados, lutando com gigantes aí. Quer que eu falo para você? Quem entrou na TV Prevê fazendo marketing nunca mais saiu. Grandes bandeiras, né? Realmente.
Porque ela é aberta a todo mundo, então interessa a todo o público. Eu lembro que quando vocês começaram, o Samuel, eu ficava muito ali no Noroeste e tal, o Samuel chegava, era o Samuel e a câmera, ele montava o tripé, ele fazia a matéria, ele montava, quer dizer, isso é um resultado de hoje vocês estão colhendo o fruto, o resultado de um trabalho de comprometimento com a cidade e com a empresa, então isso é fantástico. É a consciência de que nós estamos na melhor cidade do estado de São Paulo. Você está aqui desde molequinho. Eu amo isso aqui. O Tiago nasceu fora e veio para cá também. Você nasceu onde, Tiago? Assim, Descalvado. Onde fica de Descalvado? Perto de Campinas, né? Não, Você acredita que eu não conheço Descalvado? Eu conheço quase tudo. Está oficialmente convidado a conhecer. Vou lá. Filar um almoço com a dona Cleide, minha pelo amor de Deus. Ele falou que ele ia aparecer na TV lá, acho que as 3 TVs já estão ligadas. Estão ligados lá. Da cidade. Na internet, lá já pega. 200 quilômetros daqui, é pertinho. É perto do quê? Fala. É perto de São Carlos. Ah, perto de São Carlos. Isso, perto de São Carlos. Porque São Carlos a gente sempre corta assim, ou vai para São Paulo pegando, já sai na frente de São Carlos. E quando eu estudei em Ribeirão, ali em Araraquara eu já entrava para Ribeirão Preto. Eu sempre cortei aquele trecho mesmo. Perto de Araraquara também. Perto de Araraquara. Aquela região é bonita, né? Aquela região é legal. Muito bonita, muito bonita. Morada do Sol. E tem laranja lá também ou não? Aquela região é rica em laranja, hein? Teve mais já, agora tem muita cana agora, né? Cana. Por conta da... Mas sempre foi boa de cana ali também. Foi. Lá é bem forte. Cana e laranja. Cana e laranja. Exato. Mais alguma coisa, Tiago? Não, só agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. E convidando de novo, a gente volta, né, Marcelo? Com certeza. Claro. Marcelinho, prazer te ver, viu, querido? Professor, tá? Deus abençoe aí, parabéns. Obrigado mais uma vez. E continua assim, e entender da importância da mídia. A mídia não está aí para jogar pedra. Está aí para apontar erros, que cada um se responsabilize pelos seus erros. Prestar serviço. Mas está aí para prestar serviço, divulgar, o leitor ter a matéria limpa. Paixão é para os políticos, não é para nós. Eu quero agradecer a presença dos dois aqui. Obrigado, professor. E você aí, pelo amor de Deus, continue ligado nos horários alternativos da TV Prevê, senão o Samuel Ferro me manda embora.